Presidente, eu anunciei que encaminharia aos deputados por correio eletrônico o texto final do substitutivo, mas como é um tema importante e que interessa a todos os deputados, eu gostaria de fazer a leitura do parecer, se Vossa Excelência me conceder. Ok. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro resolve: ficam estabelecidas para cada exercício normas e diretrizes para o crescimento das despesas obrigatórias do orçamento fiscal e da Seguridade Social do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo o Poder Executivo, o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Parágrafo 1º. O limite máximo das despesas obrigatórias previstas no caput corresponderá. Inciso 1. Para o exercício de 2018, a despesa obrigatória liquidada no exercício de 2015, corrigida em 15,27%. Inciso 2. Para os exercícios subsequentes, ao valor do limite máximo fixado para o exercício imediatamente anterior, corrigido na forma das alíneas A e B deste inciso, considerando-se sempre a menor variação. A linha A. A variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de 12 meses, encerrado em abril do exercício anterior, ao que se refere à lei orçamentária. A linha B. A variação da receita corrente líquida apurada no primeiro quadrimestre do exercício anterior, a que se refere à lei orçamentária, em relação ao mesmo período do exercício imediatamente anterior. Parágrafo 2º. Se a variação resultante da aplicação do inciso 2 do parágrafo anterior for negativa, serão repetidos os limites do exercício anterior, ao que se refere à lei orçamentária. Artigo 2º. Para todos os efeitos dessa lei, não serão consideradas as despesas com: inciso 1. Transferências constitucionais aos municípios. Inciso 2. Transferências voluntárias aos municípios nas áreas de saúde e educação. Inciso 3. Pagamento de despesas não obrigatórias com recursos oriundos de transferências voluntárias. Inciso 4. Regularização extraordinária do fluxo da folha de pagamento e programas de demissão voluntária. Inciso 5. Pagamento de despesas com recursos oriundos dos fundos especiais dos órgãos descritos no artigo 20, inciso 2, alíneas A, B e D da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e nos artigos 176 e 179 da Constituição Federal, da Constituição Estadual. Inciso 6, encargos de antecipação de royalties. Inciso 7, pagamento de precatórios judiciais. Artigo 3º. A lei orçamentária anual, ao fixar suas despesas obrigatórias, deverá respeitar o limite de crescimento estabelecido nesta lei complementar. Presidente, só retornando aqui, no artigo 2º, o parágrafo único, havendo o repasse de verbas provenientes do Tesouro Estadual aos fundos previstos no inciso 5 deste artigo, ficarão as despesas obrigatórias realizadas com tais recursos, sujeitas aos limites previstos no artigo 1º desta lei. Completando aqui o artigo 3º, a lei orçamentária anual, ao fixar suas despesas obrigatórias, deverá respeitar o limite de crescimento estabelecido nesta lei complementar. Artigo 4º, para fins de verificação do cumprimento do limite estabelecido, serão consideradas as despesas obrigatórias liquidadas, observado o disposto nos artigos 1º e 2º. Parágrafo único. Se na verificação de que trata o caput for observado o descumprimento do limite para as despesas obrigatórias liquidadas, deverá ser apresentado pelo Poder Executivo em até 15 dias úteis, ao Conselho de Supervisão de que trata o artigo 6º da Lei Complementar Federal número 159, de 19 de maio de 2017, medidas mitigadoras capazes de promover, no máximo, em 2 quadrimestres, a retomada do cumprimento do limite. Artigo 5º. As disposições introduzidas por esta lei complementar não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais que disponham sobre metas fiscais, limites máximos ou mínimos de despesas.
Artigo 6º. Esta lei terá vigência durante 3 exercícios financeiros consecutivos a contar de 2018, admitida uma única prorrogação por igual período. Parágrafo único. A prorrogação prevista no caput desse artigo será instituída por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 7º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 29 de junho de 2017. Este é o parecer aprovado aqui no plenário pela ampla maioria dos deputados. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor relator, Vossa Excelência, senhor relator, eu comparei a sua leitura com o substitutivo aqui entregue. O senhor adicionou um parágrafo único ao artigo 2º, que inexistia. Então, eu gostaria que Vossa Excelência lesse de novo, porque não deu para acompanhar a leitura. É algo em relação a fundo, mas não deu para acompanhar. Presidente, porque no inciso 5, no inciso 5 do artigo 2º, Lê o parágrafo. vou ler o artigo 2º todo, presidente. Lê o artigo e o parágrafo. Porque sem o parágrafo único, o artigo 2º, fica solto. Parágrafo 5º não fica, por favor. completo. Para todos os efeitos desta lei, não serão consideradas as despesas com transferências constitucionais aos municípios, transferências voluntárias aos municípios nas áreas de saúde e educação, pagamento de despesas não obrigatórias com recursos oriundos... Pagamento de despesas não obrigatórias com recursos oriundos de transferências voluntárias, regularização extraordinária do fluxo da folha de pagamento e programas de demissão voluntária. 5º, e aí por isso que tem um sentido aqui o parágrafo único, pagamento de despesas com recursos oriundos dos fundos especiais dos órgãos, no artigo 20, inciso 2, então foi retirada a palavra não obrigatórias. Para dar sentido exatamente ao parágrafo único e exatamente no ensejo de todos os deputados. E o único aí eu leio aqui agora. Agora lê o único, por favor. Havendo o repasse de verbas provenientes do Tesouro Estadual aos fundos previstos no inciso 5 deste artigo, ficarão as despesas obrigatórias realizadas com tais recursos, sujeitas aos limites previstos no artigo 1º dessa lei. Para amarrar exatamente